Eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast aqui da TV Jet. Eu quero indicar para vocês um negócio que está super na moda, Resgatando Cânticos. Resgatar é moda? É, sabe por quê? As décadas de 60, 70 e 80 produziram alguns dos cânticos mais maravilhosos que a Igreja do Senhor Jesus canta ou cantou. E agora a gente está voltando a resgatar esses cânticos que são plenamente baseados na Palavra de Deus. É uma delícia cantá-los. E as letras estão aqui, da Igreja Batista Getsemane e da editora Getsemane, Resgatando Cânticos. Adquira e use no seu pequeno grupo, na sua célula, na sua casa, embaixo do chuveiro. Louve ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Nós fizemos um podcast com o Dr. Adriano e com a doutora Leidiane Damasceno. E a gente falou sobre sexo é bênção, o pessoal gostou muito, mandou perguntas. Então hoje a gente está aqui com a fisioterapeuta pélvica, você sabe o que é pelvis? Então tem que saber, né? E sexóloga, formada, especializada em sexualidade humana. Deixa a Leidiane Damasceno falar mais sobre o currículo dela. Bem-vinda! Obrigada, A gente já perguntou da outra vez, você ficava com vergonha de falar do assunto, você falou, não fico porque eu sou especialista. Exatamente. Nota 10 para você, não tem que ficar constrangido. Mas fala um pouquinho mais da sua formação. Então, como você iniciou falando, eu sou fisioterapeuta pélvica e dentro da fisioterapia pélvica nós temos essa área de atuação que é da sexualidade. Nós temos um tripé que nós falamos dentro da fisioterapia. A gente trabalha com a área urinária, a área fecal, vamos dizer assim, e essa área da sexualidade. Então, dentro da área pélvica, eu estou trabalhando mais para esse lado da sexualidade. O que é isso, né? O que a gente trabalha dentro dessa área? Mulheres que têm dificuldade de orgasmo, né? Dispareunia, que é dor durante a relação sexual, vaginismo. Então, tudo que está envolto a disfunção voltado para a área da sexualidade, dentro da fisioterapia, eu atuo. Beleza. Uma coisa que a gente tem que ter consenso nessa conversa é que o sexo foi criado por Deus e sexo é bênção dentro do casamento. Amém. Legal? É isso aí. Tá, então me fala, qual que é o papel de cada um dos cônjuges no casamento, mas principalmente no sexo? Pronto, vamos lá. É muitos, né? Aquela história de que o homem manda, fica por cima... Não é isso não, que você vai dizer pra gente aqui não, né? Não, tá. Não. Mas a gente tem alguns princípios, né? Que a gente tem que entender dentro da palavra. Okay. E um deles é saber que o homem é, sim, o cabeça da mulher. Não tem dúvida nenhuma não tem sobre dúvida. isso. Mulher é submissa ao seu marido. Sim. E aí eu gosto de dizer muito sobre essa questão da submissão, porque o mundo hoje, ele quer vender que a palavra é machista. E eu venho dizer que não. A palavra não é machista. Eu posso afirmar para vocês que não é. Porque quando a gente fala de submissão, a gente está falando de aceitar a missão do outro. Então, exemplo, nós temos o guarda-chuva como uma configuração familiar. Nós temos Deus, nós temos o homem, a mulher e os filhos. Deus está acima de todos nós. Só que abaixo de Deus, dentro de uma família, está o homem. Por quê? Ele foi feito para prover. É ele que tem uma maior quantidade de testosterona. É ele que vai buscar. Então, tudo que tiver que levar chumbo, pedrada, ele está preparado para isso. Porque Deus fez ele forte e sustentável para isso. Certo? Certo. A mulher, quando ela deixa isso, e, né, ela não quer ficar debaixo desse guarda-chuva, ela começa a levar umas pedradas que não é para ela levar. Um exemplo, para você ver. A gente vê muito comum no dia a dia algumas mulheres que trabalham e ganham mais do que os próprios maridos. E a gente vê uma divergência muito grande nisso, no sentido das pessoas falarem assim, nossa, mas aí a mulher agora é o cabeça da casa na questão financeira. Não. Não, ela continua ajudadora. Exatamente. Essa submissão está relacionada a você aceitar a missão do outro, que é o quê? O casamento. Quando eu aceitei casar com meu marido, eu aceitei essa missão junto com ele. De quê? De ser essa auxiliadora dele. Ele vai prover, ele vai trabalhar, ele vai continuar sendo o cabeça e eu vou continuar sendo a auxiliadora dele. Olha que bonito. Lá na palavra, você como pastora vai saber mais do que eu. Vamos lá. Mas lá na palavra fala, essa palavra auxiliadora idônea, que é exerquinegdo, quer dizer que é essa mulher que não é nem inferior e nem superior
Mas foi tirada do lado, né? Foi tirada do lado. Porque E é Deus uma não é confuso, exatamente. Ela complementa. Mas olha que interessante, eu estava estudando e vendo sobre isso. Essa palavra é Ezer mesmo, não é isso? Se eu estiver enganado isso. Ela é repetida 21 vezes no Antigo Testamento. E 2 dessas é justamente voltado para nós mulheres, que quer dizer forte, que quer dizer aquela que auxilia e aquela que tira o homem da onde ele não consegue sair. Perfeito, né? Perfeito. Então, essa missão, essa submissão da mulher é saber que ela está ao lado desse homem e ele é o cabeça e que ela vai auxiliar ele, vai tirar ele de onde ele não consegue sair. Mas bem entendido, aquele sacerdote, Priscila, que ele tem certeza da missão dele. Tá, mas ok, esse papel do sacerdote do lar, legal. E muita gente, a gente comentou da última vez que estivemos juntas, que muitas pessoas têm tabus a respeito da sexualidade, principalmente a respeito do sexo. Porque nossa mentalidade, um pouco distorcida, considera que o sexo é pecado, é sujo. Nesse contexto de sexo no casamento, com esse homem cabeça, como é que funciona isso? Qual que é esse papel do homem no sexo, propriamente dito? Tá, vamos lá. Então, recapitulando sobre esse sacerdócio, ele sendo cabeça, ele sabe o papel dele, que é o quê? Amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ok. Certo? Uhum. A palavra já fala que aquele que se ama, ele não vai se machucar. Tá bom. Ele não vai ferir a própria carne. Então, aquele homem que realmente segue a palavra de Deus, ele vai saber tratar essa mulher como essa mulher realmente merece. Não só em questão de merecimento, mas também um cumprimento da palavra, que lá em Gênesis, quando Deus deu a sentença a Eva, ele disse que ela teria dores e que o desejo dela seria do seu marido. E isso é uma coisa que a gente pode elaborar melhor. O desejo dela seria do seu marido. E aí, como é que fica isso? E aí, vamos lá. Realmente, vamos falar a verdade entre nós mulheres. Nosso desejo é ou não é do nosso marido? É, assim como o deles deveria ser para nós também, né? Sim, mas a recíproca tem que ser verdadeira, mas o que né? eu quero dizer no sentido não só do desejo sexual, mas eu quero dizer do lado emocional. Ok. Nós temos uma dependência emocional do homem muito grande. Isso é qualquer mulher. Por isso que quando a mulher ela não segue esse caminho do casamento, do homem ser o sacerdote, ela vai sofrer emocionalmente. Muito. Ela pode até se manter se sustentando, trabalhando e buscando, porque nós mulheres não deixamos a peteca cair, essa que é a verdade. É verdade. Mas nós sofremos muito. Muito mais intensamente do que os homens, do que os homens, exatamente. Então, o homem pode amar, mas uma vez que ele abandona, ele segue em frente, alguns sofrem muito, mas segue em frente e começa outros relacionamentos com mais facilidade que as mulheres. Sim. As emoções das mulheres são muito mais declaradas, mais intensas, mais profundas. A mulher sofre intensamente tudo, né? Eu acho que está muito relacionado com uma questão cerebral também, né? Que nós temos. O nosso cérebro é um pouco diferente do cérebro masculino. Os hormônios também, né? Então isso tudo interfere. Mas voltando nessa questão do homem com a mulher, quando esse homem ama a sua mulher, como Cristo amou a igreja, não tem como essa mulher não desejar esse homem, não querer se entregar a esse homem. Quando a gente fala sobre isso no papel do sexo, porque quando a gente fala de sexo, Priscila, uma coisa que tem que deixar muito claro para os nossos ouvintes é que sexo não é simplesmente o ato em sexual, si, mas é tudo antes. Um beijo, você já está se preparando para o sexo. O toque no dia a dia, você já está preparando para o sexo. Então, vamos dar um exemplo. Aquele homem que pode até seguir a palavra, mas ele é rude com a mulher no dia a dia, me fala se essa mulher realmente vai desejar esse homem, vai querer? Não, não vai. Não, eu tinha um amigo que me veio à memória aqui agora. Ele brigava com a esposa muito, mas quando eles já estavam em uma idade mais avançada, e quando ele queria ter relações sexuais com ela, de manhã ele já começava com beijo, com bilhetinho, com rosa, e a mulher lá furiosa. Não vem tentando me ganhar só porque tá querendo coisa na cama, não. Funciona isso, essa conquista toda aí? Funciona. Sério. Se for todos os dias. Aí esse homem rude e querendo só o ato sexual, não aí vai fica acontecer, complicado, realmente. Porque aí a mulher não vai ter o desejo.
Isso. Porque nós somos muito emocional mesmo. E o sexo para a mulher é uma entrega. Tanto é que a vagina recebe, né? Exato. É uma anfitriã. É uma anfitriã. Pois é, e a anfitriã tem que estar com tudo preparado para essa recepção. Exatamente. Né? Então, assim, o homem ele tem que cortejar essa mulher. Ele tem que saber ser esse sacerdote. E a palavra fala, e quem nos ensina muito é Salomão. Cântico dos Cânticos está ali. Né? Cantares de Salomão está ali nos deliciando ali com a forma de um casal. É tão maravilhoso, é tão sensual que muitos cristãos pensam que Cantares não deveria ser lido porque está ali pertinho de uma sedução ainda mais intensa, né? Pois é, mas aí se a gente for parar para pensar como Deus ama o casamento, e é isso que eu gostaria muito de deixar aqui hoje, dizer o quanto Deus ama o casamento, tanto que o primeiro milagre foi feito num casamento. Verdade. Mas por que Jesus fez esse milagre? Porque ele já estava no casamento. Verdade. Ele fazia questão de visitar Adão e Eva todos os dias. Então, para ajudar, para ser a terceira pessoa no casamento, para ser a terceira pessoa no casamento. Então, eu creio que a permissão de Deus para dar essa inspiração a Salomão, para escrever cantares ali, não foi por acaso que Deus permitiu que nós tivéssemos esse livro recheado falando sobre a relação conjugal de um casal. E fala tão abertamente de deliciar nos cachos de uva dela. Que cacho de uva é esse? Vamos só ter um pouco assim. Não é tudo bem, a gente poético. Já citou, porque você é pélvica, a gente já sabe que cachos de uva são esses. Então, assim, não é simplesmente poético ali. Não. É pra gente entender que realmente a palavra fala sobre sexualidade. Aqui, você tá falando aí dos cachos de uvas. Uma das perguntas que vieram do outro podcast foi bem perto ali dos cachos. Os cachos de uvas? É. A pergunta fala assim... Fala pra gente uma visão médica do sexo à luz da palavra. Sexo anal. A palavra é clara quanto a isso. Então, tá, ok. Cadê a visão médica de uma coisa que a gente já sabe qual que é a orientação bíblica? Tá, então vamos lá. A palavra já nos fala sobre essa questão e é uma das únicas coisas que a palavra nos proíbe. Deixa muito claro. Muito claro, sim. Como o sexo oral não fala, né? Não tá descrito. Mas a anal, sim. Agora... Anal é porque inverte o uso próprio dos órgãos sexuais. Ou é mais que isso? Vamos lá, vamos pensar de forma biológica. Eu vou falar dentro da visão da fisioterapia pélvica. Isso. Tá? Não como médica. Vou falar dentro da fisioterapia pélvica. Nós sabemos que o assoalho pélvico ele é composto por músculos, nervos, ligamentos, né? Parte circulatória, de fluxo sanguíneo e daí por diante. A região anal... Para você ter ideia, ela é toda tortuosa, de forma anatômica. Ela não é nem um canal reto como a vagina é. Ok. Aí a gente já começa a entender que ali não foi feito para ser penetrado. Muito né? boa. Sem contar que nós temos vou dizer um anelzinho chamado esfíncter. Nós temos um esfíncter interno e um esfíncter externo. Eles trabalham com pressões. Então, se eu tenho uma alteração nessa pressão, eu já vou começar a ter uma disfunção nessa região. Então, se eu tenho, por exemplo, uma penetração na região anal, eu vou começar a ter um alargamento desse esfíncter. Isso pode acontecer. Então, sim, eu vou começar a gerar dano a essa região, sem contar as complicações que eu posso ter à saúde. Então, por exemplo, é uma região extremamente vascularizada, onde a gente pode ter penetrações ali e, imagina, é um lugar onde passa cocô. Então, já é cheio de micro-organismos ali, né, que pode gerar um dano. Isso pode cair na corrente sanguínea e tem algumas bactérias que elas são mais adeptas à região cardíaca, podendo gerar até uma doença cardíaca ali, uma endocardite. Quer dizer, quando Deus nos criou, quando Deus nos fez, Ele fez tudo perfeito. Quem está corrompendo somos nós. Exatamente. Então, assim, o ânus não foi feito para ser penetrado. Nem biblicamente, nem na área da medicina. E nem na área da medicina, porque você pode gerar, assim, dano. Aí eu te faço a pergunta, voltando ao sacerdote. Se você é sacerdote, se você ama
a sua esposa como Cristo amou a igreja. E você morre por essa esposa. Você não corta na própria carne. Você está cortando ou não está cortando a sua própria carne quando você penetra na sua mulher? Numa região que não se não deve, é para isso, com sabendo certeza. que vai lesar ela e vai causar um dano, talvez até uma doença grave. Agora que você está falando isso, muita gente pensa que quando o homem vem com essa história, mesmo o homem cristão evangélico, vem com essa história de desejo de penetração anal, é porque ele já está querendo sair do relacionamento hétero para um homo. Procede? Não, nada a ver. Não, nada a ver. Isso está muito relacionado à base educacional. Uma delas é a pornografia. Onde que a gente vê muito isso? Em filme pornográfico. E aí, à medida que você vai vendo, aquilo vai te trazendo interesse. Você vai querendo buscar coisas novas. E é aí que entra a imoralidade sexual. Por isso que Deus disse lá que deixou ao homem a imoralidade sexual dele, né? Ele se corromper por si só. Porque é isso que vai acontecendo. O homem, ele começa a assistir algumas cenas pornográficas e aí cada vez mais ele vai querendo coisas diferentes para liberar, para inundar seu cérebro de dopamina ali. Aí a gente volta naquela questão. A gente estava brincando, mas o homem é visual, mas a mulher também. Sim. E o homem também, além do visual, o que conquista o homem? Na área sexual. Quando você recebe, sem quebrar sigilo aqui, quando você recebe alguém no seu consultório com problemas conjugais, mas devido à área sexual, é por quê? Porque o homem olha e não deseja mais a esposa, a mulher olha e não deseja mais o esposo. Como é que tá isso? Não, é multifatorial, né? É muito Cada um amplo. tem um motivo. Cada um tem um motivo. A gente tem que pensar, Priscila, que o sexo nada mais a cama em si é um termômetro da relação. Então, tudo vai desaguar ali. Tá. Eu posso estar passando por uma situação financeira muito difícil, mas se eu e meu marido estamos bem nessa área sexual, a gente consegue suportar. Mas quando começa a não andar nessa área, aí as outras coisas já começam a esfriar. Para você ter ideia, pode prestar atenção, nós mulheres, quando a gente briga com o marido, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Não quer ter relação sexual. Não quer ter relação sexual. Por causa dos sentimentos, das emoções que estão ali feridas, né? Exatamente. Tem que haver toda uma reconquista ali para a coisa voltar a acontecer. Então, né? assim, o que a gente vê muito em consultório acontecendo hoje, nesses casais, é justamente isso. Os homens estão esquecendo de conquistar suas mulheres, estão esquecendo de cuidar dessas mulheres. E a mulher, nós não pensamos em sexo 24 horas, diferente do homem. Se você fizer uma enquete, você vai ver que nesses 5 dedos aqui, ó, se você perguntar à mulher em qual lugar está o sexo para você, sempre vai estar em último lugar. Mas para o homem? Mas para o homem vai estar em primeiro lugar. Mas por quê? A testosterona, ela é a base, né, hormonal que mais traz desejo sexual, tanto para o homem quanto para a mulher. Você imagina, nós mulheres temos de 70 a 100 encontrado no nosso sangue. Se a gente fizer um exame, é mais ou menos isso. Um homem, o valor de referência é de 300 a 800, 700, 1000, uma coisa assim. Pensa, a quantidade, quantas vezes mais o homem tem testosterona correndo no sangue dele. Ele vai pensar muito mais, ele vai desejar muito mais. Então, para nós mulheres, a gente precisa trabalhar um pouco mais sobre pensar em sexo. E esse marido, esse sacerdote, ele precisa ajudar essa mulher a pensar também. E uma das formas que a gente fala e a gente dá dica em consultório é o quê? O toque. O toque é muito importante. O beijo é muito importante. O beijo é uma das coisas mais íntimas, né? Mais até do que o ato sexual propriamente dito, sim, né? Sim, sim. E aí, como é que faz? Se o pessoal não anda se beijando, tá todo mundo falando que o beijo compartilha trilhões de bactérias. Fazer sexo anal também. Olha só, a gente está conversando sobre sexo é bênção, sobre o papel de cada um no casamento, então eu quero dar uma diquinha para vocês. A força do sexo, do pastor Jorge Linhares, é como a Leidiane está falando aqui, sexo à luz da palavra de Deus, no casamento é bênção e é tudo de bom. Outra dica é Dossiê Sexo, no qual a Leidiane e o marido dela, Adriano, também participam. Aqui você vai saber um pouco mais sobre os princípios e os valores eternos que Deus nos deixou na sua palavra para nos direcionar a respeito do sexo. Você estava falando aí e me lembrei de uma coisa. Aqui, você trabalha no consultório com mulheres. Isso. Qual que é a maior queixa das mulheres?
assim, a mais recorrente lá no consultório? Então, a mais recorrente que chega para mim é a falta do desejo sexual. E por que essa falta? É porque as mulheres estão olhando em outra direção, para caras bonitos, homens bonitos, ou que o problema está em casa mesmo? Não, vamos lá. Eu quero entrar numa coisa chamada ciclo de resposta sexual. Eu acho isso importante. Vou falar em ciclo de resposta sexual. Seu marido está chegando aqui. É? Vem cá, Adriano, participa aqui com a gente. É o doutor Adriano Damasceno e Jaque Leidiane está respondendo que ela cuida das mulheres, ele cuida dos homens, aí a gente vai saber qual que é a maior queixa dos homens também. Tá, então vai lá. O ciclo da resposta. Eu acho importante a gente ter essa base para entender um pouco quando essa queixa que chega, né? O ciclo de resposta sexual, e uma delas está relacionada ao desejo sexual, né? Que nós temos aí o desejo, a excitação, o orgasmo, o período refratário ou múltiplos orgasmos. Que período refratário? Aí não entendi. É o momento de descanso. Depois que você teve o orgasmo, você tem aquele momento de relaxamento. Ah, tá. É o descanso. Okay. Pro homem isso é mais... É dormir mesmo. É mais mulher agarrar ali no cara e dormir de conchinha. Na verdade, não. Pro homem tá relacionado a uma questão que ele tem a ereção, aí ele teve o orgasmo, a ejaculação, e aí ele não consegue mais ter ereção logo em seguida. Então tem mesmo necessidade de descanso, pausa. Exatamente. Tá, ok. E a mulher? A mulher, ela pode ou não ter esse período refratário. Tá bom. Pode ou não. Mas vamos voltar no desejo. Ok. O que acontece com nós mulheres? Nós temos uma coisa chamada de neutralidade sexual e temos uma coisa chamada resposta sexual. Peraí. Fugiu. Responsivo. Desejo responsivo. Perdão. Desejo responsivo. Esse desejo responsivo, ele está relacionado muitas vezes quando a gente não tem mais aquele desejo espontâneo. O que é isso, esse desejo espontâneo? Você lembra quando você namorava com seu esposo lá? E que às vezes, assim, você só de olhar para ele vinha aquele desejo? Lembra no início do seu casamento que tudo era muito bom, era 3, 4 vezes por dia? Não era assim? Se as paredes falassem a coisa, pois eu sei. Pois é, isso acontece com todos nós. Pois é, ainda bem que não tem mais ninguém de testemunha ali, a não ser o Senhor, né? Nos 2 primeiros anos, isso é muito comum de acontecer, né? Talvez até menos do que 2 anos, né, amor? Então, assim, esse desejo espontâneo, ele vai se perdendo com o tempo, por causa de uma acomodação cerebral nossa, de nós mulheres. Vem da segurança de que você já conquistou, já tá, você considera que faz parte da sua vida, então dá essa tranquilidade. Também, está muito relacionado com a questão hormonal também. Então, nós somos cíclicas, nós mulheres, diferente do homem. O homem não é cíclico, nós temos o período menstrual, né, que é o período de reprodução, de ovulação. Depois a gente deixa de ter esse período de reprodução, a gente passa para o climatério, já deixando de ter a menopausa, que é a última menstruação, aí a gente já não tem mais esse período reprodutivo, aí já vem aqui todas aquelas complicações, né? Que então os nossos ciclos interferem no nosso desejo. Exatamente. Então, o que acontece? Ao longo deste casamento, eu posso ter o desejo responsivo, que é o quê? Meu marido, eu não tô pensando em nem nada. Lembra dos lugares que a gente pergunta à mulher onde que tá o sexo para ela? Muitas vezes tá lá em último. Às vezes eu não tô pensando, não tem desejo, mas eu tô deitada com meu marido e ele começa a me fazer carícias. E aquilo ali, eu começo a ter o quê? Uma excitação, um desejo. Por isso que você falou da importância do toque, né? Do toque, exatamente. Aí isso chama de desejo responsivo. E eu tenho também a neutralidade, que é isso. No dia a dia eu não tô pensando em nem nada. Isso é comum para nós. Isso faz parte do nosso desejo, da nossa resposta sexual. Desse ciclo que nós temos. E aí, o que acontece muitas vezes que eu vejo em consultório? Muitas mulheres não têm esse entendimento e ela acha que porque ela não tem o desejo espontâneo, mas ela não tem desejo no marido. E não é assim. Então, a gente trabalha esse ciclo de resposta sexual e explica como isso funciona. Claro que aqui é muito... Não dá para mim poder trabalhar como eu trabalho em consultório, né? Explicar, mas é mais ou menos só para você poder entender. Agora, pode acontecer sim, dessas mulheres estar passando por uma alteração hormonal. Lembra de eu falar que nós somos
cíclicas, pode que ela tenha uma alteração hormonal e isso pode estar, sim, influenciando. Lembra de eu falar da testosterona? Sim. Que a testosterona é, sim, um hormônio extremamente importante para nós, principalmente na questão da excitação sexual para o homem. A maior sim. queixa dos homens também é essa falta de desejo? Não, bem longe disso. Então, peraí. Antes que você conclua, me conta qual que é a maior queixa dos homens no consultório. Olha, infelizmente, no campo físico, em relação a duas doenças principais de caráter sexual que estão correlacionadas, inclusive, com eventos graves, como infarto cardíaco, infarto cerebral, AVC. Então, a impotência sexual ou disfunção erétil é a maior queixa. A ejaculação precoce são as duas principais queixas nesse sentido dos homens. Como no podcast anterior a gente falou desses dois aspectos, sem falar desses dois aspectos fisiológicos, físicos mesmo. Ela falou de falta de desejo. Eu entendo que Leidiane está falando da questão cíclica, de temperatura, de tudo mais. Mas, tirando esses dois, qual a queixa do homem assim, eu não quero mais a minha esposa, não tenho mais desejo sexual, se não for física? É importante a gente lembrar que, dentro desses aspectos que a Leidiane comentou, né, o ser humano ele tem uma incrível capacidade de aclimatação, de se acomodar, né? Nós conseguimos povoar zonas do planeta que são extremamente geladas, as zonas desérticas, e sempre se adapta e ao longo do tempo ele consegue conviver e se desenvolver ali normalmente. Assim é também no nosso aspecto interior, interno. É só lembrar que durante a pandemia, essa grande pandemia, a maior da história da humanidade, cerca de um ano depois, as pessoas já andavam sem máscara, em sua maioria, né? Em supermercados, em outras instituições. E mesmo ainda com o esquema de vacinação incompleto, já julgavam que não estava mais sob perigo, porque passou mais de um ano e tal, a coisa... Se trata dessa acomodação. O exército norte-americano... Acomodação para você é quase sinônimo de aceitação, né? O vírus está aí, está tudo bem, não vamos usar máscara, mas no relacionamento também é isso. Mas é um processo que é muitas vezes inconsciente. Um outro exemplo que eu gosto muito é alguns departamentos das Forças Armadas dos Estados Unidos, quando tem essas incursões de batalha, os contratos dos soldados eles têm tempo determinado, alguma coisa entre 6 e 9 meses. E uma das principais explicações é o ser humano ele se acostuma, se aclimata muito rápido. Então, um soldado que era extremamente ativo, cauteloso, com o passar do tempo passa a não ser mais tão cauteloso, cuidadoso, empenhado, o que o torna um alvo mais fácil para emboscadas, minas terrestres e etc. Nossa, que analogia ótima, hein, Leidiane? A gente está ali todo atento, todo cuidadoso e depois a gente... Passa um tempo, a gente começa a desejar. E aí a gente pode, durante o casamento, pisar em minas terrestres, ser vítima de snipers. Vacas voadoras, né? Começa a usar a camisa do vereador. Ô, misericórdia. Aí ele passa a não usar lingerie, que deveria... Ou o marido começa, começa vou tomar banho agora não, né? Não vou tomar banho agora. Começa a desleixar com cuidado Mas mesmo. Isso demora um tempo, não? Eu vou dizer que isso também diminui o desejo. Tá, voltando à questão do sexo é besta. Então, a gente entende que uma das maiores queixas das mulheres é a falta de desejo. Sim. E a do homem, a maioria das vezes, não é falta de desejo, é questões fisiológicas, biológicas mesmo. Tanto é que, me perdoe te interromper, mas quando a gente tem um homem que está declaradamente com perda de desejo, a queixa dele é essa, a gente já pensa logo em doenças também físicas, especialmente a erroneamente chamada de andropausa, a disfunção androgênica do envelhecimento masculino, baixo hormonal, especialmente a testosterona. Então, quando o homem se manifesta com essa falta de desejo, ou a gente está falando de alguma coisa especificamente endocrinológica, hormonal, ou até algum desarranjo muito grave no casamento dos dois. Quando os dois não vão bem, a relação dos dois não vão bem, e aquela perda de desejo, muitas vezes, se melhor investigada, está focada apenas na esposa, que já é um sinal de alerta muito grande para a saúde desse casamento, para a continuidade dessa união, sabe? Então é algo que tem que ser trabalhado desde as bases, vai além da biologia. Isso é muito sério. No consultório de ambos, odores, pele áspera, tem queixa a respeito da questão física mesmo? Sim, acontecem também, sabe? E aí a gente cai num segundo aspecto, que é o da comunicação, né?
os esposos, eles gozam da maior intimidade que duas pessoas podem ter uma com a outra. E muitas vezes esse casal, eles não têm uma intimidade a ponto de falar. A intimidade na comunicação, né? Então, aspectos básicos mesmo, como eu gosto de depilação ou não, tem um odorzinho aqui ou não, já atendemos em consultório mesmo pacientes que nos pediram para comunicar ao cônjuge sobre essas questões. Quando seria muito mais tranquilo o próprio falar, né? Sim. Mas é a base que o Adriano falou, a comunicação. Muitas vezes não tem, talvez por receio mesmo, com vergonha de falar e achar que o outro vai achar ruim, né? A forma que ele vai receber essa receptividade. Então, isso tudo vai interferir no casamento. E é igual eu disse para você, o sexo, a cama, nada mais é do que um termômetro dessa relação. E se eu não posso, no dia a dia, falar com meu marido que aquilo que ele está fazendo está me incomodando, ou o que eu estou fazendo, ou deixando de fazer está o incomodando, isso vai ser um problema. E nós, mulheres, carregamos isso para a cama. O homem, talvez nem tanto. Ele já vai, o pastor Cláudio Duarte gosta de brincar e falar assim que o homem, ele fala para a alma dele assim, ó, você fica aí agora que eu tô indo ali. E a mulher, ela carrega. Exatamente. E realmente, nós carregamos. Então assim, se ele me fizer uma raiva na parte da manhã e eu ficar com aquilo remoendo, a hora que for de noite, que ele for, eu posso até querer fazer, mas que eu vou fazer talvez na hora da raiva e eu vou ficar remoendo aquilo ali e repensando, e isso não é legal. Olha só, a gente está quase terminando, então, Adriano, você tem que chegar mais cedo pra gente explorar esse lado masculino aí. Agora, parabéns, Leidiane, arrasou nas respostas quanto às mulheres, viu? Você tá perdendo a oportunidade de ouvir mais a esposa. Tô brincando aqui, mas olha só, é muito sério o que a gente está falando. Sim. E uma coisa que a gente pode explorar no nosso próximo encontro. A questão das doenças que impedem esse prazer no sexo. Porque você estava falando que o homem pode ter lá um infarto, alguma coisa sinalizada nessa disfunção erétil. Exato. Mas você também falou de doenças que provocam dor, incômodos, que impedem a alegria e o prazer sexual. Sim, claro. Que muitas mulheres sentem. Pra gente terminar, fala ali com o pessoal o que a gente vai falar da próxima vez, bem detalhado assim. Então vamos lá, gente. Você está aí nos assistindo. Vamos falar sobre algumas disfunções no assoalho pélvico feminino e também masculino, algumas doenças que pode gerar algumas complicações durante o ato sexual. Uma delas, só para dar de spoiler, por exemplo, a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, que muitas mulheres têm, sente dor, não fala nada com seu cônjuge, fica caladinho ou às vezes até fala e mantém sentindo aquela dor, e aquilo vai gerando um trauma naquela mulher e deixa de ser uma dor física e passa a ser uma dor psicológica. Opa, aí a situação começa a ficar mais grave. Aí começa a ficar mais grave. Então assim, se você quer assistir, fique conosco, deixa lá suas perguntas, que vai ser um prazer responder para vocês. E Adriano, o que você fala para os meninos que estão nos ouvindo? Meus irmãos, minhas irmãs também, né? Minhas irmãs, que muitas vezes a ajudadora fiel é aquela que tira o marido ali do autoesquecimento, tira da inércia e faz com que ele procure ajuda médica. Nós temos muita coisa relacionada à saúde do homem e especialmente questões que parecem confinadas ali às quatro paredes, à cama, mas que têm repercussões sérias na vida, a ponto de a expectativa ser muito aumentada ou diminuída, dependendo de como esse homem vai lidar com a própria saúde. E a esposa, nesse meio de caminho, ela é fundamental. Então tem muita coisa boa para falar sobre a saúde do homem. Sim. Legal. Então olha só, o próximo Conversão promete muito. A gente está falando sobre sexo é bênção. Também estamos falando sobre dossiê sexo e a força do sexo. Ou seja, aquele assunto que atrai e apavora. É bom demais, né? Então fica ligadinho. Se você está curtindo os conteúdos que a gente está compartilhando no Conversão, curta, comenta, compartilha, chama os amigos. A gente não está brincando de falar de sexo, a gente está descontraindo para falar de coisas muito sérias que Deus tem bênção para nós, mas também que a gente tem que fazer da maneira correta e que agrade ao Senhor. Então, até a próxima!